episódio do nosso programa ao vivo diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão nossa página aqui. Fico feliz de estarem todos aqui presentes em mais um dia. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Para saber que está tudo bem com a transmissão. O pessoal entrando aí já, começando. 12h50 em ponto. Muito bom, pessoal. E aí? Como é que vocês passaram esse dia? Boa, tudo bem, Juliana? Juliana entrando aí. Vandina também entrando. Sou Jonatas, Jéssica Anjo. Tudo bem, pessoal? Que bom vocês aí conosco mais um dia. E aí, Isaac, tudo bem? Luiz Gabriel também. Jussi Claire, Milena Gogola. Muito bom. Patrícia Iviamista. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Vendo e ouvindo bem. Ótimo. E aí? Isaac? Tudo bem? Boa. Muito bom, pessoal. Tudo bem, Patrícia? Ótimo. Jéssica, boa. Todo mundo entrando aí. Fico feliz. Ótimo. Muito bom. Então, hoje falarei... Vou me dar aqui ao luxo de mudar um pouco a direção da nossa transmissão, do nosso programa, né? Mas isso eu vou fazer hoje um pequeno comentário aqui no nosso programa, respondendo a uma dúvida bastante frequente que muita gente manda, né? Muita gente entra em contato falando sobre um assunto em concreto, assim. Então, estamos aqui numa página, né, que algumas pessoas estão preocupadas com... A maior parte das pessoas já está preocupada com a sua família, está preocupada com a sua vida pessoal, né? Está preocupada com o seu crescimento, com a sua evolução pessoal, não é verdade? E as pessoas preocupadas aí, né, com a sua motivação, preocupada com a vida do espírito, algumas, né? Outras pessoas preocupadas com a sua vida intelectual, né? E muita gente acaba perguntando, né? Entrando em contato, né? Através de, tanto aqui, né, nos comentários públicos, ou entro em contato por inbox, ou pessoalmente, né, quando eu vou dar conferências, vou dar palestras, né? Então, essa semana eu estava aqui em São Paulo, em Cachoeira Paulista, estava dando lá uma palestra, dando uma formação lá, foi muito boa mesmo, assim, o contato com as pessoas, né? Isso foi muito bom, né? O contato com as pessoas, né? A recepção, enfim, a troca, assim, foi extraordinária, e eu me senti muito acolhido, me senti muito bem de estar lá, e muitas pessoas, né, tanto nesses eventos presenciais, quanto aqui no ambiente virtual, algumas pessoas acabam perguntando, doutor Ítalo, como é que faz para ficar mais inteligente? Como é que faz para poder ter uma visão mais clara das coisas? Né? Como é que faz para poder ter conseguir fazer um recorte melhor, assim, de como é que o mundo funciona, né? Ou mesmo as pessoas que não têm uma pretensão assim tão grande, né, de saber como o mundo funciona, essa é uma tremenda pretensão, né? Mas que a gente pode, com o esforço da inteligência, né, com dedicação verdadeira, com um esforço ali do espírito, um esforço das motivações interiores do ser humano, a gente consegue, né, até chegar com algum grau de precisão a dominar mais ou menos aquela área que né, diante do qual o nosso coração se derrama, nossa atenção né, nos chama. Então, a gente pode, de fato, chegar a um grau de compreensão de certos domínios, né, com muita precisão, desde que algumas coisas sejam obedecidas, desde que a gente consiga observar e estar presente em alguns pré-requisitos, né? Então, muitas pessoas me perguntam sobre esse assunto, né? Então, como é que eu posso fazer um plano de estudos? Como é que eu posso fazer um plano, de melhora pessoal até? O que eu preciso fazer para conseguir, ter mais capacidade de leitura, para conseguir entender as coisas? O que eu posso fazer? Então, uma coisa que eu queria começar a conversar hoje aqui nesse programa, que acho importante a gente dar essa pequena pausa aqui, né? E vou contar um pouco da minha história, né, nesse campo, assim, né, bem rapidinho, né, mas acho que pode ajudar a vocês, né? Então, uma coisa que eu reparei desde alguma idade, assim, desde novo, assim, né, então eu sempre tive uma pretensão de tentar entender certas coisas no domínio do espírito, assim. Então, desde pequeno não, 14, 15 anos, as leituras místicas, as leituras religiosas me interessavam bastante. Então, todo esse assunto, assim, do campo da transcendência e como é que isso se articula com a psique, com a vida de cada um, né? Sempre foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. Então, desde a cidade, mais ou menos 14, 15 anos, eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a frequentar lugares, né, nos quais se falava desses assuntos.
E o que eu via? Né? Eu vi o seguinte, por mais que eu esteja, em algum momento eu entendi isso, né? Por mais que eu esteja sendo exposto a uma série de leituras, né? Por mais que eu esteja sendo exposto a muito conteúdo formativo, se eu não consigo articular isso tudo, né? Se eu não consigo articular isso tudo num quadro que faça sentido, né? E só vai fazer sentido se esse quadro tiver relação com a realidade mesmo, eu vou acabar ficando perdido. Eu vou me assemelhar, né, a um burro, a um jumento carregando um monte de livro. Quer dizer, aquilo ali não fez vida, né? Não se tornou, não foi incorporado mesmo na minha biografia, não se tornou algo que para mim é inteligível, ou seja, para mim me faz ficar melhor, por assim dizer, né? Então, acredito que as coisas elas se tornam inteligíveis mesmo, né? Se a gente consegue compreender as coisas quando aquilo faz sentido na nossa própria história. E só vai fazer sentido na nossa própria história se a gente estiver dentro de um quadro de referências, né, que consiga de algum modo traduzir a realidade mesmo, a realidade do mundo externo, a realidade sociológica, a realidade espiritual, a realidade psicológica, né, de cada um, né, ou, né, do mundo. E é difícil, essa é a parte difícil da vida de estudos, essa é a parte difícil da vida daqueles que tendem, né, que querem algo a mais. Então vamos lá, vou imaginar que você, né, é uma pessoa que não tem nenhum interesse na religião, não tem nenhum interesse na vida do espírito, mas tem um interesse em se tornar uma pessoa mais organizada, em se tornar uma pessoa mais motivada, se tornar uma pessoa que produz mais, a se tornar uma pessoa que está sempre galgando novos capítulos, novos patamares. Isso tudo vai ser muito difícil de ser conquistado apenas pela leitura, né? Você pode ir lá numa prateleira de autoajuda, né, da Saraiva, da Travessa, e pegar um monte de livro que vai falar sobre isso, como otimizar o tempo, né, como melhorar o seu cardápio, sei lá, como, né, esses vários comos aí, né, que a gente acaba, 20 dicas para se tornar uma pessoa mais produtiva, 7 estratégias para se tornar uma pessoa mais amável. Você vai fazer todas essas leituras, isso de algum modo vai se incorporar na tua vida. Claro que de algum modo vai se incorporar na tua vida, mas isso vai se incorporar na tua vida de um modo muito superficial. Muito superficial. Por quê? Porque falta aquele quadro de referências que de fato transmite, que de fato traduz, de fato descreve a realidade. E como encontrar esse quadro de referências que é o grande truque da vida do conhecimento, da vida do espírito, né, e da vida prática, no final das contas, né? Porque uma pessoa que tem muito estudo, uma pessoa que tem muita cultura, mas não está inserida na realidade, não está inserida mesmo no quadro de referências da realidade, essa pessoa, no final das contas, vai ser uma pessoa pedante, uma pessoa muito desorientada. A gente conhece, bem, eu conheço muita gente assim, né, que no faz contas está, né, tem PhD, tem muita leitura, tem muito estudo, né, enfim, tem muita cultura, mas são pessoas desorientadas, são pessoas que de fato aquilo ali não ilumina, né, é uma pessoa que até é interessante você sentar lá da pessoa e ouvir aquelas coisinhas, porque te instrui, mas, né, aquilo ali não faz vida, você de fato não melhora, né, de fato você não melhora. Por quê? Porque essa pessoa está deslocada do quadro de referências prático. E esse é o grande truque, o truque é a gente encontrar essa orientação. Eu vou dizer pela minha experiência particular, né? Eu encontrei essa orientação, né, em 2 lugares. Eu queria falar de um lugar aqui específico hoje que pode ajudar vocês e está acessível para vocês, né? Um lugar aqui. O Felipe Nobre acabou de escrever aqui, né, nos comentários, quando eu estava explicando, né, desse deslocamento, né, desse deslocar, dessa cisão entre a vida de estudos e a realidade, né? O Felipe Nobre escreveu uma frasezinha aqui. A frase que ele escreveu foi a seguinte: a unidade do conhecimento na unidade da consciência. Essa frase, vocês sabem quem falou isso, né? Essa frase é do professor, né, o filósofo, o professor Olavo de Carvalho, né? Então, é dele essa frase. Quando eu tinha ali mais ou menos, sei lá, 20 anos, acho que foi nessa idade, foi nessa época, foi 2000, acho que foi por aí. Eu conheci um amigo meu, Henrique Cal, um grande amigo meu, me mostrou, né, me apresentou aos escritos do professor Olavo de Carvalho nessa época, né, Ele me apresentou, em concreto, a uma série de textos jornalísticos que estavam publicados, se eu não me engano, no Jornal do Brasil ou no Globo. Enfim, ele me apresentou uma série de textos jornalísticos do professor Olavo de Carvalho, e aquilo ali fez muito sentido para mim, né? Fez muito sentido para mim, porque ele ia escrevendo, ele ia descrevendo como a realidade, né? Ele ia fazendo demonstrações do funcionamento da realidade, muito mais do que de teorias. E logo em seguida eu entrei em contato com um livro dele chamado Nova Era e Revolução Cultural. Né? Nova Era e Revolução Cultural. E esse é um grande livro, né? Foi um grande livro que, para mim, me descortinou uma série de coisas. Por quê? Porque eu vinha de uma experiência, né, religiosa e mística dessa realidade. Então, lembra que eu falei que ali nos 14 anos eu comecei a ler esse tipo de coisa, né? E ali, dos 14 aos 17, eu tive muito contato com essa literatura em concreto, a literatura da Nova Era, a literatura, enfim, que ele descreve nesse livro da Nova Era e Revolução Cultural.
E eu já estava me livrando daquilo, né? Para mim aquilo ali já não fazia mais muito sentido. Eu tinha um grande amigo, uma família que eu frequentava, assim, gente que eu amo muito, e que, né, tinha toda essa discussão ali, né? Tinha toda essa história, eles falavam sobre isso na religião, para eles era essa religião da nova era, né? E eu fui apresentado a isso me interessava muito naquela altura, né? Tinha 14, 15, 16 anos, primeiro era tudo muito interessante. Eles estavam falando de metafísica, eles estavam falando de estrutura do mundo, estavam falando de estrutura cosmológica, estavam falando de teogonia, coisas que para mim era um interesse pessoal, né? Eu gostava de ouvir aquilo, e aquilo me interessava pessoalmente, profundamente. E ali, naquela família, né? Naquele ambiente, eu encontrei um grupo que discutia aquilo profundamente, né? Só que em algum momento, ali lá para os 17, 18, eu comecei a ver que existia uma série de falhas epistemológicas, né? Isso aqui não faz sentido, uma série de falhas epistemológicas, falhas sociológicas, falhas históricas na descrição desse modelo da nova era, né? Da religião da nova era. Isso aqui não serve, isso aqui não está traduzindo a verdade, não traduz a realidade. Mas ali com 18, 19 anos, eu não tinha ainda os elementos, os termos para falar sobre aquilo. Então foi no livro, Danilo pergunta, e aí, Danilo, beleza? Vou ler teu livro que você me deu aí no final de semana, Danilo. Tá separado lá já. O Danilo pergunta aqui o livro, né? O nome do livro. O livro é Nova Era e Revolução Cultural, né? É o livro do professor Olavo de Carvalho. Então, naquele livro, eu encontrei a primeira demonstração disso que eu falava no início da nossa transmissão, do nosso programa hoje. Que é o seguinte, ele está descrevendo a realidade, como a coisa acontece. Ele não está teorizando só. Ele está falando de teoria, ele está falando dessa coisa, assim, né? Ele não está dando cultura, simplesmente. Não! Ele está dando pra gente, estava dando ali pra mim, em concreto, um quadro da realidade, que eu podia me orientar. Tá? Que eu podia me orientar. Então, quando eu adquiri esse quadro, eu consegui encaixar toda aquela leitura que eu tinha feito, eu consegui encaixar isso tudo, de modo a montar um mosaico da realidade. Então, para mim, a coisa ficou muito inteligível, ficou muito clara. Né? Ficou muito clara. Dito de outro modo, eu fiquei mais inteligente mesmo. Então, essa aqui é uma dica, né, que eu dou para vocês. Quem tá, né, sei lá, Ítalo, eu tô aqui montando colégio, não tô educando meu filho em casa, sei lá. Não é nada disso, eu simplesmente quero me educar melhor, eu quero me autoeducar melhor. Enfim, como é que a gente faz, né? Como é que a gente pode fazer? Olha, eu sugiro que antes, né, de você começar a estudar, né, começar a ler, uma das coisas que eu sugiro para você é se matricular no curso do professor Olavo de Carvalho. Tem um curso aí de filosofia online, né, que você paga e tem aula, né, sei lá, centenas, 500 aulas já, e toda semana acontece. Quem não é aluno, eu sugiro fortemente que seja, porque isso vai te dar mais inteligência, vai ficar mais inteligente mesmo, né, ficar mais inteligente. Por quê? Porque ele vai, aula a aula, ele vai te inserindo dentro da estrutura mesmo da realidade. Então isso vai te ajudar muito, tá? Isso é uma coisa que vai te ajudar mesmo. Ítalo, não sei, não tenho tempo. Bem, ok, eu acho que você deve ter tempo, acho que bem, você deve arranjar tempo para isso e deve de fato ir lá, e isso vai te acompanhar, vai te fazer um bem danado, vai te fazer um bem enorme, tá bom? Acho que isso realmente vai fazer um bem para você. Uma outra coisa que ajuda é o seguinte, olha, sempre que você quiser estudar uma disciplina, né, então olha só, eu vejo muita gente aí com essa história de homeschooling, né, por exemplo, ou com história de autoeducação, ou com história de autoajuda, ou com história de marketing digital, empreendedorismo, ou coisa de psicologia mesmo. Uma coisa que eu sugiro para vocês é o seguinte, antes de começar a estudar qualquer coisa, mas olha só, você vai agora que saber de marketing digital, Ítalo, eu quero agora, virar aqui o cara do marketing digital. Você vai ver um monte de livro na prateleira. Vai ver um monte de livro na prateleira. Você vai pegar um livro lá e vai começar a ler aquilo, vai começar a estudar aquilo. Errado, não faça isso. Não faça isso. Né? Começar uma disciplina lendo um livro da disciplina é a mesma coisa que não entender nada. Não entender, você não vai entender. Você vai ter dificuldade, vai ser tudo muito difícil. Vai ser tudo muito difícil. Então, olha só, agora aí, eu quero montar um colégio aqui. Aí você vai lá e vai comprar um livro de pedagogia, Trivium e Quadrivium, um Trivium ali, li aquele livro, li aquilo ali, começou a ler. Você não vai entender nada. Tô falando, você vai até entender, óbvio, você sabe português, você é alfabetizado, você vai estudar e vai entender. Claro que vai, né? Mas você não vai entender a coisa que é o mais importante, que é todo o arranjo, né? É a matriz, né? É o quadro no qual aquelas coisas se encaixam. Mais importante do que você pegar e ler um livro no início, né, no início dos estudos, é você pegar e fazer uma biblioteca sobre aquele assunto. Né? Você não precisa comprar os livros da biblioteca, mas vale mais a pena você pegar e ler o nome dos livros que foram publicados por aquele assunto. Então, marketing digital, por exemplo. Você não vai chegar e vai comprar um livro ou vai comprar um curso e vai sair fazendo aquilo ali. Não. Antes de comprar um livro, antes de comprar um curso, folheie todos os livros e todos os cursos que tem sobre o assunto. Todos. Você vai gastar, sei lá, 6 meses aí nesse assunto. 6 meses você vai gastar. Ítalo, mas eu não vou ter lido nada. Mas você vai ficar mais inteligente lendo título de livro e autor do que lendo um único livro.
Você tá entendendo o que eu quero dizer? Em vez de você pegar então agora eu quero educar meu filho em casa, sei lá, então vou pegar aqui o livro da Charlotte Mason, sei lá, eu vou ler aqui, Educação Domiciliar, Charlotte Mason, vou ler aquele negócio. Você não vai entender nada. Aquilo não vai entrar na tua cabeça, vai entrar na tua cabeça feito, né, um adorno de um jumento, feito um adorno de uma pessoa que não melhora, né? Eu estou simplesmente me adornando de livros. Eu não estou ficando mais culto, eu não estou entendendo a disciplina, eu não estou entendendo a matéria. É assim que funciona. Então, antes de fazer uma leitura de um livro, né, faça a biblioteca sobre aquele assunto. Então, sei lá, se o teu barato aí é montar colégio, aí eu quero montar um colégio aqui na minha cidade, porque os colégios estão todos uma porcaria, eu quero aqui montar um colégio. Antes de ir lá e pegar um artigo, né, pegar uma linha, pegar um livro e estudar aquele assunto, fica aí 6 a 8 meses montando a biblioteca, né? Combina com o teu grupo, combina com o teu time, né? Cada um vai ter que trazer para a reunião semanal, antes de discutir sobre outras coisas, discute na reunião semanal sobre os livros. Manda cada um trazer 10 títulos de livro que descobriu sobre o assunto, né? Aí vai saber um pouquinho de inserção histórica, faz um estudo do livro, né? Em vez de ler o livro, entenda quem escreveu aquele livro, em que ano isso foi escrito, né? O título do livro, folheia o índice do livro, né? Né? E aí vocês vão ficar muito mais inteligentes, muito mais inteligentes. Só de ler índice vocês ficam mais inteligentes, né? Vale mais a pena no início da abordagem, né, você lê índice do que você lê o livro, tá? Do que ler o livro. Por exemplo, você vai ler, mesmo para literatura funciona, tá? Literatura menos, mas para literatura isso funciona também. Então, em vez de você pegar lá um livro do Machado de Assis e ler, né, você pega a obra do Machado de Assis, tudo que ele escreveu, e lê os títulos das obras, lê o nome dos capítulos, faz uma leiturazinha sobre quem foi Machado de Assis, em que momento da história o Machado de Assis estava, né? Faz uma leitura sobre... Depois você vai lá no livro e lê aquele negócio, tá? Lê aquele negócio. Não lê, aí você não vai ler criticamente, você vai ler entrando na coisa, né? Você vai se deixar absorver, você vai deixar se impregnar por aquela coisa ali do Machado de Assis. Aí você vai ficar 1000 vezes mais inteligente. 1000 vezes mais inteligente. Você vai entender quase tudo, né? Dentro do que dá para entender, né? Na estrutura humana e dentro do que a tua inteligência te permite entender. Tá? O problema é que muita gente eu vejo que para na vida de estudos, né? Para na progressão de conhecimento, mesmo em faculdade assim, né? Para por quê? Porque não tem todo, né? Não tem todo o arco, não tem todo o arco da onde aquele conhecimento se inscreve. Então muita gente desiste, né, de faculdade, não gosto mais de direito, aí sai de direito. Não gosto mais de psicologia, sai de psicologia. Não gosto mais de história, sai de história. Eu vejo muita gente ficar pulando de galho em galho, né, em faculdade, por isso, porque vão lá e vão cuspindo disciplina. Vão cuspindo disciplina pro moleque. Vão cuspindo disciplina pra garota. Aí não consegue progredir, claro. Não tá entendendo nada. Não vai entender mesmo. Por quê? Porque não deram um índice da disciplina pra pessoa. Né? Então, como a faculdade não vai te dar um índice mesmo, porque, sei lá, não fazem isso, né? Isso não é estrutura pedagógica de universidade, você tem que ir lá e tem que explicar, né, para si mesmo ou para aquela, né, para o adolescente na tua casa, a pessoa que está entrando na tua casa, como é que faz para entender qualquer coisa que seja no mundo. Qualquer coisa que seja no mundo, né? Então, mesmo receita de bolo é assim. Quero fazer um bolo aqui de chocolate. Você até pode conseguir fazer um bolo de chocolate. Vai ser mais útil para você se você entender as outras possibilidades de bolo a serem feitas, né? Como se faz bolo. Tudo é assim. Tudo é assim na vida. A gente entende melhor, a gente fica mais excelente na prática de alguma coisa ou na compreensão de alguma coisa, se a gente entende aonde essa coisa está encaixada, né? Da onde ela vem, para onde ela vai, onde é que ela está encaixada, né? Então, esse é um ponto. A próxima faculdade, meu cara, que você for fazer aí, né? E que você estiver pensando em desistir, antes de desistir da faculdade, antes de desistir da tua profissão, antes de desistir do teu plano, do teu projeto, estuda a história daquilo. Estuda todo o modelo daquilo, né? Pega os livros mais importantes daquela disciplina, leia o índice daquilo, e aí depois você pensa em desistir da coisa. Sabe por quê? Porque você vai desistir da próxima que você entrar, que você vai ter o mesmo problema. Você vai ler um livro lá de psicologia, não vai entender nada. Não vai mesmo. Pega o livro do Freud, que tem 22 volumes aqui do Freud. Vai ler um livro ali, você não vai entender nada. Por quê? Porque você não tem ideia do que é a obra do Freud, você não tem ideia do que é a psicologia, você não tem ideia do que é a filosofia, você não tem ideia disso. Então vale mais a pena gastar ali um ano estudando a coisa, né? Estudando a história da coisa, montando o índice, montando a biblioteca, e depois você entra num livro. Então as pessoas que eu vejo assim, às vezes, lista de livros, li esse, li aquele outro, beleza. Pode ser que essa pessoa já tenha feito esse dever de casa antes. Mas vai ser muito mais útil para essa pessoa, né? Que está iniciando numa disciplina, qualquer que seja, né? Antes de começar a ler um livro atrás do outro, igual uma metralhadora, faz o índice, meu caro. Fica calma. Faz o índice. Folheia os livros, pega o PDF. Hoje na Amazon aí você consegue ver índice de tudo quanto é livro sem comprar. Você vê o índice do livro, aí vai tomando nota, vai fazendo a história da coisa.
Depois compra um... Tá vendo? Quando você comprar um livro, tendo feito esse dever de casa, você entende tudo daquele livro. Tudo. Até o que você achou que não fosse entender. Você entende o negócio. Você fica mais inteligente, porra. Você fica mais inteligente. Você vai conseguir capturar a coisa e aquilo ali entra em você. Aquilo ali te melhora. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia do programa de hoje. Ficamos por aqui. Já bati os 20 minutos. Vocês me desculpem passar um pouquinho do horário, tá bom? Mas voltamos... Mas agora já foi também, já acabou. Voltamos amanhã, então, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Um abraço e fiquem com Deus. Até amanhã.